João capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vô-lo anunciará. Está aqui, queridos. Vou deixar a tua Bíblia do lado. Falar sobre o tema avivamento é falar sobre uma paixão. Quando eu comecei a servir o Senhor no ministério, eu fiz uma descoberta muito importante. Eu descobri que eu podia fazer qualquer coisa na minha vida e eu não precisaria da unção. Não precisava de unção para ser um médico, não precisava de unção para ser um consultor, não precisava de unção para ser professor, qualquer profissão. Você dá um jeito e talvez você não precise. Com a unção é muito melhor, amém? Mas as pessoas sobrevivem. Agora, ser um ministro de Deus, anunciar o Evangelho, ministrar as pessoas, tocar a vida das pessoas onde você não pode tocar. Eu descobri que eu precisaria desse algo chamado unção. Eu nunca tinha entendido. Eu conhecia até então, fui criado numa igreja tradicional. Nós conhecíamos um termo virtude, mas era muito distorcido. E quando eu entendi isso, então eu descobri que eu não podia fazer sozinho de jeito nenhum. Descobri de todas as formas que não tinha capacidade nenhuma para fazer o meu trabalho que o Senhor tinha me chamado. Então logo quando eu comecei a buscar entender a unção, então logo em seguida eu encontrei com essa palavra avivamento, que é uma manifestação poderosa da onipotência de Deus. Quando Deus se revela em poder, em presença, em glória, quando com essas três fases do poder de Deus se juntam, então nós temos algo chamado avivamento. Quando Deus começa a trazer vida em todas as formas sobre o seu povo, e Ele vai tocar todas as áreas ao redor desse avivamento. E eu comecei a ler muito sobre isso, a estudar muito sobre isso, a ler as histórias e apaixonado, comecei a me apaixonar por esse assunto e descobri que precisava dessa unção, precisava me mover em direção a isso, porque senão o trabalho de Deus não poderia ser feito, nada poderia ser feito. E também lendo as histórias e conhecendo as histórias, eu comecei a me lembrar de algo que na minha infância eu peguei algumas fases finais de um grande avivamento. Eu peguei os momentos finais de um grande avivamento. Eu fiquei muito triste, porque eu estava dentro de um avivamento e eu não sabia que era um, ainda que era o seu final. Criança, mas eu sei que era um menino de 12 anos que estava naquele dia sozinho dentro da igreja. Não estava minha avó, que era crente, não estava minha mãe, não estava ninguém da minha família, que era todos da igreja naquele momento, todos serviam ao Senhor. E por coincidência, naquele dia eu estava sozinho, ninguém estava comigo, estava sentado sozinho no banco da igreja. E era um dia de batismo, e eu estava ali, e eu fui convencido pelo Espírito Santo, 12 anos de idade, de que eu tinha que ser batizado naquele dia. Então eu conhecia o poder, eu conhecia a unção de Deus, eu conhecia o convencimento do Espírito Santo muito claro. E quando agora eu começo a me lembrar, a trazer à minha memória as lembranças daquilo, eu via como Deus fazia com as pessoas dentro de um avivamento, como elas eram convencidas pelo Espírito Santo. E ao trazer essa memória e compreender o que tinha acontecido, então eu descobri que eu não poderia fazer a obra de Deus sem o poder que Jesus tinha prometido. Jamais, nada, até hoje, vamos completar 12 anos no ministério de tempo integral.
E ninguém conseguiu me dissuadir disso. Ninguém conseguiu me convencer a entrar em outra estratégia que não fosse a estratégia do Espírito Santo. Então, primeiro ponto importante que eu quero trazer aos irmãos é que o avivamento ele não pode ser controlado. Ninguém pode. Se você vê um avivamento que é controlado, não é um avivamento. Se acontecesse irromper a plenitude de um avivamento aqui nessa noite, por mais que quem dirige essa reunião deseje terminar, deseje acabar essa reunião, ele pode terminar oficialmente, mas dificilmente ela vai terminar, porque ela vai continuar no seu quarto, ela vai continuar dirigindo o carro. Deus vai pegar você. Talvez haja um avivamento sobre a tua vida nessa noite, um avivamento pessoal. Eu sei que pessoas vieram aqui com fome, eu sei que pessoas vieram aqui famintas, desejosas, e eu vi isso pela manhã na unção poderosa do Espírito Santo nesse lugar, enquanto os pastores aqui, pastor Marcos ministraram, depois pastor Luiz Sérgio, eu pude ver que Deus estava derramando água sobre esse lugar. E Deus assim é glorioso, porque derrama água e essa água pega fogo. Lembra do avivamento de Elias no Monte Carmelo? Joga água no altar e o fogo vem sobre o altar com água. Só Deus pode fazer isso. Você vai ver água pegar fogo. Eu desejo demais. Se Ele me mandasse parar agora, se Ele me mandasse parar agora, eu não ficaria nem um pouquinho triste. Segundo ponto, queridos, maravilhoso é que o avivamento não é um ato da soberania de Deus. Se o avivamento fosse um ato da soberania de Deus, então nada do que nós fizéssemos, nada que nós pudéssemos mudar, poderia trazer um avivamento. Mas Deus é justo. Ele diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração. Então tem muitos pontos eu tive que escolher pela intuição do Espírito no meu coração. Alguns pontos principais do meu coração, não diria principais, não diria nada, porque é avivamento, eu não sei, mas algumas coisas que tocam o meu coração e coisas que nós podemos fazer, coisas que nós podemos buscar, coisas que nós podemos nos mover para que o poder de Deus se manifeste, para que a unção de Deus seja derramada, para que as pessoas sejam curadas. Deus quer, e é dele. Deus quer derramar o seu poder sobre você nessa noite. Eu posso orar, eu posso pedir, porque Deus quer. Então eu não vou estar orando contra a vontade de Deus. Quando eu orar por você, quando os ministros orarem por você, não vai ser algo contra a vontade de Deus, porque Deus quer. Ele prometeu. Ele disse que nós nem deveríamos sair sem que Ele derramasse. Ele disse que nós nem deveríamos pregar o Evangelho sem o revestimento do seu poder. Então Deus quer. Eu acho que o ponto principal, quando digo acho, é a força de uma linguagem muito ruim, mas eu acredito que o ponto principal e comum para que haja um derramar do poder de Deus, para que Deus possa manifestar a sua presença e nos mostrar a sua glória, é quando Cristo é colocado no centro. Então é possível unidade, é possível aquele amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Só é possível quando nós temos em comum Cristo como o centro. Nós temos costumes diferentes, nós temos pessoas aqui de muitas igrejas locais, nós temos algumas crenças doutrinárias talvez diferentes, talvez você até discorde de mim em alguns pontos, e
Você tem toda a razão e todo o direito. Mas se nós colocarmos Cristo no centro, vai acontecer o que diz esse versículo 13. O Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. O Espírito Santo vai fazer aquilo pelo qual ele está aqui. Ele é uma pessoa. E ele está aqui para fazer algo. Mas para fazer isso, assim como Jesus precisou de um corpo, o Espírito Santo também precisa de um corpo. E esse corpo é a igreja de Jesus Cristo. Ele precisa de um corpo. Então ele vai juntar esse corpo de pessoas. Ele vai trazer unidade. Por isso a unidade é importante. E ela é possível quando pessoas se unem em torno da pessoa de Jesus. Porque ele diz: Ele me glorificará. Quando Jesus é adorado, quando Jesus é colocado no centro, quando Jesus é entronizado, não é preciso esforço para que haja a unção do Espírito Santo, porque Ele não vai deixar de fazer o seu trabalho. Eu não preciso concordar com você que talvez acredite em predestinação ou não, você que acredita ou não que as línguas estranhas são evidência do batismo com o Espírito Santo ou não. O Espírito Santo vai cuidar desse aspecto da unidade quando nós centralizarmos Cristo. Quando Cristo estiver no centro, quando for o nosso ponto comum de unidade, o Espírito Santo vai resolver todos os nossos problemas e todas as nossas diferenças. E vai nos usar na sua glória. Então eu me preocupo muito com movimentos de avivamento onde Cristo não é lembrado. Se canta sobre a glória, se fala da unção, se ministra sobre poder, se ministra sobre dons, se fala de tantas as coisas, mas não se lembra de Cristo. Não se fala do Senhor Jesus, não se canta sobre o Senhor Jesus. E lá atrás não aprendi isso, não havia nenhuma canção. Vai falar com o pastor Mário hoje, né? Eu sou do tempo que, peguei vários tempos, mas eu sou do tempo que não tinha outra coisa na igreja que não fosse hino. Ninguém falava em show, gospel, apresentação, plataforma. Se falava de hinos. E esses hinos, você pode olhar a letra de todos, tinha um centro: Jesus. Jesus. A cruz. O sangue. O sacrifício. O amor. Jesus. Sua vida. Sua morte. Sua ressurreição. Jesus. Curando. Libertando. Se manifestando para destruir as obras do diabo. É o que Jesus vai fazer nessa noite. Se ele se manifestar, as obras do diabo, sujeitas ao pecado, serão destruídas. Por isso pessoas serão libertas, pessoas serão curadas nessa noite, pessoas serão soltas de amarras e cadeias e prisões espirituais. Pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão sair debaixo de maldição. Por quê? Porque Cristo está sendo anunciado no derramar das águas. Cristo está sendo cantado no derramar das águas. A minha vida te entreguei, eu pertenço a ti. Aleluia. Jesus, você quer experimentar a unção do Espírito Santo? Levanta tuas mãos no céu assim. Se renda. Quando eu levanto as mãos ao céu, eu estou dizendo, estou me rendendo, para que a presença de Deus se manifeste. Eu tiro a minha, eu diminuo a minha presença. Eu não sou o ministro da unção. O ministro da unção é o Espírito Santo. E se você adorar Jesus, a autoridade do nome dele, então só diga o nome dele. Jesus, 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 Jesus.
Jesus. Continue. Jesus, adore Ele. E ninguém nesse lugar faça outra coisa que não seja Jesus. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba a glória de Deus. Se terminar o meu tempo e eu não puder pregar mais, eu não me importo. Eu não vim para pregar, eu vim para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu não tenho outro desejo que Jesus seja glorificado na tua vida. Eu não tenho outra intenção que Jesus cure a pessoa que você veio ser um intercessor. Eu não tenho outro desejo nessa noite que aquela pessoa que você veio aqui orar por ela, porque ela ainda não é salva, que você leve essa unção. E quando você falar com aquela pessoa, assim como Pedro pregou no Pentecostes, o coração dela vai ser perfurado. Oh Jesus, tu és adorado nesse lugar. Tu és glorificado nesse lugar. Esse lugar é teu. Tu és o rei aqui. Tu és o rei aqui. O Senhor ainda precisa de ministros aqui, mas um dia nós vamos entregar esse ministério. Vamos lançar as nossas coroas aos teus pés e vamos te adorar com tudo que temos. Vamos te adorar com todo o nosso galardão. Enquanto você está adorando, Jesus já está te curando. Você vai sentir o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito animal do corpo, com o calor santo. Você veio tão acelerado, tão ansioso. Descansa. 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 E algo da história bíblica maravilhosa. Eu e minha esposa passamos uma semana em um dilema muito grande, porque nós não conversamos até antes da viagem. E ela assim, Deus já falou alguma coisa contigo sobre para falar? Eu digo, tem algo queimando no meu coração. E me diga tudo. Estou com uma palavra também no meu coração. Que bom. Então vocês vão identificar um ponto em comum. A certeza disso, da centralidade do trabalho do Espírito Santo. Nada pode me convencer se não for aquilo que a Bíblia diz. E uma história linda da Bíblia está
está em Gênesis capítulo 24, você não precisa ler, eu conto a história de você um pouquinho. É uma palavra que Deus falou no meu coração há muito tempo. E eu tenho, não sei quando vai ficar pronto, eu até falei com o irmão da livraria. Estávamos brincando de vai vender esse livro. Eu tenho escrito há muito tempo sobre isso. E o casamento de Isaac e de Rebeca. Ali uma simbologia tremenda da união e do trabalho do Espírito Santo, da igreja e do Senhor Jesus. O trabalho daquele servo chamado Eliezer, quando ele é incumbido por Abraão para ir até o seu povo, até a sua gente, e achar uma esposa para Isaac. Ali a figura de Eliezer, ou Eliezer, como talvez você já conheceu um crente chamado Eliezer, é o trabalho, a simbologia perfeita do Espírito Santo. Eliezer é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, Isaac é uma pessoa, Rebeca é uma pessoa, e a igreja é uma pessoa. E ele sai com aquela incumbência, ele leva alguns animais como presentes, com o dote, uma oferta para aquela noiva que ele ainda não conhecia. E ele encontra aquela noiva. E é tremendo, eu ministro muito isso aos jovens da nossa igreja. Isaac não foi. Isaac não estava lá quando Eliezer encontrou Rebeca. Isaac nunca viu Rebeca até o dia do casamento. Nunca viu. Rebeca nunca viu Isaac até o dia do casamento. Nosso mundo de hoje diz que isso seria a moda antiga. Eu digo que é do jeito do Espírito Santo. E se Deus faz dar certo, eu também acredito. E vai ter que dar certo para a igreja. Vai ter que dar certo para a igreja. Algumas pessoas já tiveram o privilégio pessoalmente de ver a pessoa, Jesus personificado, mas a maioria de nós, igreja, vamos ver naquele dia, pessoalmente, com olhos físicos de um corpo glorificado. Mas isso não impede de o conhecermos. E a pessoa responsável por nos mostrar Jesus é o servo, é o Eliezer, é o Espírito Santo. Engraçado que ele vai procurar essa noiva, e quando ele chega ele tem alguma coisa com as mulheres em poço, né? Hoje em dia talvez ele ia achar ela do lado de uma pia, não sei. Mas vai ser alguma coisa com poço. E ele chega lá e ele vai naquele lugar. E o servo tem uma visão clara de quem ele está procurando, das características da noiva que ele estava procurando. Primeiro, ela tinha um coração. E ele procura um coração. E aqui eu achei um ponto maravilhoso para o avivamento, porque ele procura um coração, e ele procura o coração de uma serva. Ele procura o coração de uma serva, porque filha ela já era da família, mas ele está procurando o coração de uma serva, e ele pede água para ela. E ela não só dá água para ele, como também ela dá água para todos os seus animais. Não foi pedido para ela. Ela serve água para ele. E ele começa a se alegrar. Ele diz assim: eu estou encontrando alguém. Eu acho que Deus está me fazendo prosperar. Eu acho que o Deus de Abraão está me fazendo prosperar. E ele encontra alguém com um coração de serva. A intenção do coração dela é manifesta ali, porque eu fico
imaginando essa história, que ela me encanta. Eu vejo Jesus nessa história apaixonadamente. Ela não sabia, mas aqueles animais estavam carregados. Ela não sabia, mas era tudo para ela. Nós vimos o coração de Labão, seu irmão. Quando Labão sabe o que está acontecendo, ele chama ele para casa. Chama, então vem aqui tem palha, aqui nós temos pousada. Labão tem o Espírito Santo na sua casa, mas não recebe sobre a sua vida, porque a intenção dele era apenas os presentes que estavam sobre aqueles caminhos. Rebeca não. Rebeca serve água quando nada daquilo era dela. Um daqueles caminhos levaria ela para o casamento. O vestido estava em cima daquele caminho. As joias, os pendentes, a herança, tudo estava em cima daqueles caminhos. No avivamento, Deus vai olhar para os corações e vai procurar a verdadeira intenção pela qual eu quero um avivamento. Se eu quero apenas os presentes que o servo traz, então jamais vai haver um avivamento. Mas quando eu disponho o meu coração a servir, ainda que aparentemente eu não vou ganhar nada, além do prazer de ter sido generoso, a mudança de Deus na minha vida, aquele que levanta o pobre do pó, que do monturo ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes do seu povo, estão sobre aqueles camelos. Quando eu sirvo com o coração de dar. E um dia eu estava em uma reunião como essa, onde um grande homem de Deus, que eu tinha muito desejo de ouvir, estava ministrando. E ao falar sobre avivamento, ele é um grande teólogo, e eu fui lá e pensei, eu vou ouvir muita teologia. Mas aquele homem estava estranho. Ele não estava diferente. E ele disse, quando ele disse, eu vou falar sobre avivamento, eu quase caí no banco. Eu quase caí no banco. E ele disse uma frase. Estavam mais ou menos uns 900 pastores e obreiros. Ele disse, Deus está procurando um homem aqui nesse lugar, em cada um. E se você quiser saber o que é preciso para que você viva um avivamento, e se eu tivesse que dizer apenas uma frase, dentre muitas. Naquele dia, eu fui para o hotel, estava no mesmo quarto que um outro amigo pastor, e eu tive que morder o meu dedo e chorar quieto até as 4 da manhã, porque eu não consegui dormir. E aquela palavra entrou no meu coração. E tudo que tem acontecido naquele ministério, eles estão aqui e eles estão talvez cansados de ouvir isso, mas está funcionando. E ele disse, se você quer viver um avivamento, a primeira coisa que precisa mudar no teu coração é que você tem que sentir mais prazer em dar do que em receber. Só isso. E eu chorei. E eu voltei e eu preguei aquela palavra numa campanha de oração durante 30 dias. Sem parar. Debaixo daquela unção dessa palavra. Eliezer não falou dele. Eliezer não aceitou ser nem adorado. Eliezer não aceitou nem ser muito elogiado. Ele disse, eu só quero fazer o meu trabalho logo. Se a noiva está pronta, eu quero que ela vá de uma vez. O Espírito Santo não quer nos fazer um programa para que nós venhamos a ficar aqui. O Espírito Santo veio para levar a noiva para o seu esposo. O trabalho do Espírito Santo é preparar a noiva, adornar a noiva, ungir a noiva, purificar a noiva, para
ele venha, o trabalho dele é nos preparar para conhecer Jesus. O trabalho do Espírito Santo é falar de Jesus para mim, para que eu me apaixone por ele aqui. Eu não posso ir com dúvida, eu não posso subir aquele camelo com dúvida. Será que ele é bonito? Será que ele é homem de caráter? Eu estou indo entregar minha vida para um homem que eu não conheço. Será que ele é realmente um homem parecido com o seu pai? Será que ele tem o caráter do seu pai? Será que ele é um homem gentil? Será que ele é um homem generoso? Eu acredito que eles tiveram muito tempo para conversar durante aquela viagem. Tanto que quando Rebeca está chegando nas terras de Abraão, de repente eles param porque eles veem um jovem, um homem. E ela tem algumas atitudes que demonstram que ela conhecia aquele homem que ela nunca tinha visto. Ela olha para ele e diz: quem é aquele moço? Eliezer disse: é o meu Senhor. Primeiro ponto, ela desce do animal. É sinal de reverência. Segundo ponto, ela cobre o seu rosto. Em sinal de pureza e santidade. E ele a leva para dentro da sua mãe. Ninguém menos do que Sara. Um lugar de muito respeito para ele. Um lugar de muita reverência. O segundo ponto que eu entendo sobre como trazer um avivamento, que tem que ter essa reverência. O Espírito Santo não vai mostrar Jesus enquanto as nossas atenções não estiverem focadas nele. Isaías entrou e viu o templo milhares de vezes. Mas no dia que o seu rei morreu, a sua garantia morreu, o seu primo morreu, aquele que lhe trazia segurança morreu, aquele que lhe guardava morreu. Nos capítulo 6 ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Ele esteve no culto muitas vezes, mas aquele culto foi um culto diferente. A glória do Senhor enchia todo o tempo, o céu enchia toda a terra. Assim como está nesse lugar, assim como a presença do Senhor está nesse lugar. Por isso eu nunca acredito, e eu nem quero, eu cruzo os meus braços. Eu nem gostaria que acontecesse muito, que houvesse uma manifestação poderosa do Espírito Santo em uma reunião que não há reverência, em uma reunião que Cristo está sendo centralizado. Talvez nós esperaríamos, e ele faz como ele quer. Às vezes ele se move com um grande barulho e um grande estrondo, e às vezes simplesmente ele some como uma brisa. Eu nunca consegui controlar o sono. E ele está aqui. O Espírito Santo está querendo mostrar Jesus para você. Ele está querendo mostrar quem é Jesus para você. Ele quer dar os presentes que mostram Jesus para você, o gosto de Jesus, o caráter de Jesus. Ele quer falar para você quem é esse Senhor que você vai entregar a sua vida. Ele vai falar para você quem é esse Senhor que você vai servir. O Espírito Santo vai mostrar para você. Ele vai te guiar em toda a verdade. Então, durante o processo de avivamento, você pensa que você vai sentir apenas algo gostoso.
mas o Espírito Santo vai trazer verdades terríveis sobre você mesmo. O que foi falado antes aqui? Você recebeu uma promessa que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, e Deus vai ter que fazer uma grande obra na tua vida porque você é um grande problema. Eu rachei dele, o que passou por mim. E é verdade, porque quando eu comecei o ministério, eu disse assim: eu vou mandar muita gente para te ajudar. Aí todo mundo que vinha me ajudar me dava um monte de problema. O Senhor mandou para me ajudar, e agora o camarada está me dando problema. Aí um dia o Senhor falou comigo, agora que não, tu não entendeu. Eu vou mandar muita gente para te ajudar. Sim, então só não vai mandar gente para me ajudar? Não. Eu vou mandar muita gente para te ajudar. Depois que tu ajudar, então nós vamos estar prontos para servir. Nós temos que compreender o que Deus fala. Nós temos que entender. E a gente, eu vou botar todo mundo, irmão. Colocar todo mundo. Soubesse eu rezar o Pai Nosso, eu botava para pregar. Existia necessidade. Mas eu preciso saber se essa pessoa anda com o servo. Se o servo está podendo revelar Jesus para ela. Se essa pessoa está ficando parecida com Jesus. Se Jesus está manifestando através dela. Isso tem empenhado toda a obra que o Senhor nos tem confirmado. O nosso trabalho ali no centro de missão, hoje nós estamos com 8 jovens que residem ali, mais 2 famílias de pastores sendo mantidos pelo ministério. E as pessoas acham muito estranho que nós vamos lá visitar. E se nós ainda não estamos fazendo teologia, ainda não. Daqui a pouco elas vão fazer teologia. Mas por quê? Porque eu escrevi essa semana algo que eu achei maravilhoso. Consegui conceituar isso. Porque dar teologia sem o poder do Espírito Santo é como dar uma caixa de remédio só com a bula. Yes. Não tem remédio bom para você dá a caixa e lá dentro só tem a bula, só tem a informação, mas não tem o poder. Dá o poder e a teologia se escreve. O poder veio antes da teologia. A teologia foi escrita depois. E eles gastam a maior parte do seu tempo buscando Deus. Aí as pessoas entram nos cultos e entram nas reuniões e tem alguma coisa diferente aqui. É um lugar muito simples. É uma tenda de lona. Uma barraca de lona. O Senhor deu uma enfeitada nela, tem até cadeira de cinema. Ele mandou. Mas o poder do Espírito Santo se manifesta. Como se manifesta aqui. E a gente sabe, mas Deus tem feito tantas coisas através deles. Hoje ainda eu ouvi um testemunho aqui de alguém que mandou um filho lá no culto de jovem. Se quando aquele menino chegou em casa na outra noite, ele estava gritando por Jesus. Gritando por Deus. Quem pode fazer isso senão o Espírito Santo? Nós podemos ter o uhu. Quem gosta do uhu? Eu gosto do uhu. Gosta do culto do uhu? Eu gosto. Uhu. Mas até o nosso uhu tem que ser cheio do Espírito Santo. Nosso uhu tem que ser cheio da presença de Deus. E o nosso uhu, eu adorei os louvores que o Márcio escolheu aqui, porque os uhu dele centralizam Jesus. Aleluia! Amém? A estratégia de um dia me contaram para cantar num negócio, na reunião, e só aqui tu não pode falar que é pastor. Isso tá bom, sem problema. Só tenta não cantar Jesus, cantar muito assim de Deus. Eu disse, a pessoa nunca mais me convida, porque eu não sei fazer outra coisa, se não seja falar de Jesus. O músico já morreu há muito tempo. Eu não abro minha boca para cantar outra coisa que não seja Jesus. Eu não toco outra coisa que não seja para Jesus. Diga, essa estratégia é muito estranha.
E eu não sei como o Espírito Santo pode estar nessa estratégia, porque eu aprendi que o Espírito Santo sempre vai revelar Jesus. O Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus. Ele sempre vai pregar Jesus. Uma reunião que não pode ter pregação de Jesus. Uma reunião que eu tenho que falar da minha vida, mas eu não posso falar de Jesus. Como eu vou falar da minha vida? Minha vida sem Jesus é uma desgraça. A minha vida sem Jesus é destruída, ela vai estar morto. Foi Jesus que me tirou de um saco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha, colocou um novo canto na minha boca. Como? Como eu posso participar de algo que o centro não é Jesus? O centro é eu. O centro sou eu, vamos tratar de mim, vamos cuidar de mim, vamos cuidar da minha vida. Não! Eu centralizo Jesus e Jesus destrói as obras do diabo. E esse coração do ambiente é algo importantíssimo, não é o luxo do ambiente. E nós podemos estar num lugar luxuoso, ou simples, não é o lugar. Não importa o lugar, importa o ambiente, a reverência, a centralidade de Cristo, o anunciar o Cristo, o coração devotado a Cristo. Talvez você esteja passando por dificuldade tão grande na tua vida. Experimenta, entra no teu quarto, fecha tua porta, coloca um CD de adoração a Jesus se você precisar. É muito bom, eu gosto demais. E centraliza Jesus. Glorifica Jesus. Diga para o Espírito Santo, me revela Jesus. Me mostra Jesus. E que a verdade é Jesus. A verdade vai me libertar, não importa o que eu tenha. Se eu preciso de cura interior, a cura interior tem que vir através de Jesus. O pastor Moisés ministrou aqui de manhã. Antídoto, Jesus, Jesus. O antídoto para a mordida da serpente, Jesus, disse para Nicodemos. Jesus. Se essa palavra não me empolgar, se essa palavra não despertar paixão, se essa palavra não me deixar apaixonado por Ele, então não está acontecendo no nome do Espírito de Deus. Então eu estou fazendo qualquer coisa parecida com o cristianismo, menos tendo Cristo sendo gerado em mim. E o penúltimo ponto, meu Deus, a hora voa, é justamente esse coração onde eu sinto mais prazer em dar do que receber. Se você perguntar qual a visão do ministério, é muito simples. É dar. Dar. É ter mais prazer em dar do que receber. Então quando a gente sai para almoçar, eu não brigo. Não, eu pago. O pessoal fica olhando, nunca vi isso. Não, eu pago. Eu que pago. Não, senhor, eu pago. Por quê, Cristo? Porque é uma visão que Deus tem. Se nós queremos que o Espírito Santo nos leve a Jesus, nós temos que dar e servir sem interesse nenhum. Talvez agora você já sabe que estar sobre os caminhos é seu, mas você não pode ser Labão. Você tem que ser rebelde. Quando Moisés tira o povo do Egito, quando Moisés vai sacar aquele povo do Egito, é engraçado que o povo de Israel entra no Egito por um homem escravo que tinha uma mente livre e sai livre 400 anos depois com uma mente de escravos. José entra como escravo,
Mas José era um homem assim: o que eu posso dar? Ele não tinha dinheiro. Eu imagino ele na casa de Potifar, um homem com a visão que ele tinha. O próprio faraó, que era o maior líder daquele tempo, identifica isso. Há alguém com um espírito semelhante a ele? Ele não tem dinheiro para comprar influência. Ele não tem parentes conhecidos. Ele não tem quem o indique. Mas ele tem o poder do Espírito Santo. Eu imagino que ele entra na casa de Potifar para ser um escravo. E deveriam ter muitos servos ali. Eu vou trazer para o nosso contexto do tempo. Quem pode capinar aqui o terreno? Os escravos arrastando aquelas bolas de ferro. E José, deixa comigo. Quem pode pintar aqui? Todo mundo assim. José, deixa comigo. Daqui a pouco ele diz, ele já acha diferente, ele vai nos seus senhores. Olha, o mato começou a crescer de novo. Só quer que eu vou lá capinar? Não espera mais pedir. E aquele homem começa a observar a maneira como ele trabalhava, a eficiência do que ele fazia, a excelência com que ele fazia. E ele não ganhava nada por aquilo, a não ser papai ganhava também. E aquele homem começa a confiar tudo aí. E o escravo se torna mordomo. Acontece aquela situação com ele, ele vai para a prisão. Preso, escravo, preso. Eu imagino que o coração de José o conduz ao mesmo lugar. O que eu posso fazer aqui? Eu não quero ficar dentro da cela. Deixa eu lavar o corredor. Tinha dinheiro, irmão, para comprar um carro melhor. Daqui a pouco o grau de influência dele se torna tão grande que ele recebe as chaves para cuidar. Até que um dia ele vai parar no palácio de Faraó. E ele tem alguma coisa para dar. Deus deu os dons para ele. E ele está bem humilde agora. Deus vai te dar a interpretação do sonho. Parece alguém dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Às vezes nós pensamos que temos que ter prata e ouro apenas para fazer a obra de Deus. Quem quer fazer a obra de Deus, dá o que tem. É isso, o coração do que move. Quando Deus quis trazer um avivamento, Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira aí. Deu. Ele deu. Quando Ele ama, Ele dá. É engraçado que quando Moisés vai 400 e poucos anos depois tirar aquele povo do Egito, ele tem que falar alguma coisa para Faraó. E ele não pode mentir. Porque eu não acredito que Deus ia mandar ele mentir. Deus manda mentir? Não. E em esse capítulo 5, eu vou encerrar, porque minha hora acabou. Deixa o povo sair ao deserto para oferecer. Isso quebrou minha vida. Tem século? Nós somos escravos. Nosso trabalho, nosso despertador é um chicote. Eu faço tijolo de manhã, faço tijolo de tarde, como de noite, dormo, faço tijolo de manhã, faço tijolo de tarde, como dormo, faço. Você conhece alguém assim? Faz tijolo de manhã, faz tijolo de tarde, dorme, agora faz tijolo de manhã, faz tijolo de tarde, dorme, levanta, faz tijolo de manhã, faz tijolo de tarde. O propósito é esse. O que você come? Eu como para fazer tijolo. E por que você faz tijolo? Faz tijolo para comer. E por que
que você come? Vai ser aquela história do pardal e do canarinho, né? Por que você canta? Eu canto para ganhar ração. E por que você come a ração? Para ter força para cantar. Parece a vida de Sansão, né? Depois dos homens fracos. Oh, Jesus. Deixa o meu povo ir para o deserto para oferecer, sacrificar. Talvez aquele povo, talvez não, com certeza, aquele povo tinha uma mente de me dar. Não tem carne, não tem alho, não tem cebola, não tem tudo. Eu quero carne, mas eu estou com vontade. Para mim, me dá. Me dá, serve 40 anos para que uma geração se levante com a mente de conquistar, ao invés da mente de receber. Então nunca vai haver um avivamento enquanto nós entendemos que o propósito da unção é para que nós vamos ao mundo para dar. Eu não vou ao prefeito para receber. Eu não vou na Câmara de Vereadores para receber. Eu vou para abençoar. Eu vou para dar. Eu vou para levar a unção. Eu vou para levar uma palavra. Eu vou para levar um conselho. Eu vou para levar sabedoria. Eu vou para levar uma oferta. Dá. As pessoas têm que vir até mim. Eu tenho que estar olhando para o que eu posso dar. O que eu posso dar? Mas ao contrário da visão do mundo, eu já estou olhando para você e o que eu posso te dar? O que eu posso arrancar? Qual benefício que eu posso ter? O que pode me levar a trazer vantagem? Como o negócio pode ficar bom só para mim? O motor do carro está fundindo, vende logo, passa para frente. Essa é a cultura do mundo. Como vai haver um avivamento? Como eu vou ter uma mente de consertar o motor e depois vender o carro? Só um exemplo. Tá velho, vamos passar para frente antes que quebra na minha mão. O Espírito Santo ele guia toda a verdade, irmão. E a verdade nem sempre é agradável. Mas se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livres. Então sereis livres. Rebeca deu. Rebeca deu o que ela tinha. O que eu posso fazer? Tirar a água e dar para o camelo. Dar para o céu. Ela não tinha mais nada. E era o suficiente para que ela tivesse um encontro com o noivo. Era o suficiente para que ela tivesse a presença dele na maior intimidade. Não teve casamento no cartório, não teve registro civil, simplesmente um lugar de intimidade. Coração, diga meu irmão lá dentro do coração. O que eu posso dar a você? Isso que é uma água, meu irmão. Toda a raiz de todos os problemas. Olha para mim, eu vou terminar. Está em eu querer mais receber do que dar. Todas as doenças, todos os problemas de casamento, todos os problemas de família. Eu trato casais de uma maneira muito simples. Os maiores problemas, ou a raiz de todos os problemas, é quando eu deixo o primeiro amor. Foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. O primeiro amor eu só quero dar. Não é assim? Eu e minha esposa, eu passava de bicicleta na casa dela, depois de trabalhar, eu tinha medo de estudar à noite. Eu ia pegar
bicicleta só para passar na frente da janela dela. Aleluia. Amém. Aí depois do tempo a gente casa. Então não vai trazer para mim. Eu estou com fome. Eu começo a querer receber. Só receber e não quero mais dar. A igreja, que igreja maravilhosa. Que povo abençoado, que unção com o Espírito Santo, que glória de Deus. Eu passo um mês. O irmão não me cumprimentou, não me deu. O irmão não ligou no meu aniversário, não me deu. O irmão deu presente, o outro não me deu, não me deu, não me deu, não me deu. E a igreja não presta mais. Porque eu deixei o primeiro amor e eu parei de querer dar para querer receber. Amém? E quando eu começo a querer dar, você vai experimentar uma coisa muito simples. Vamos lembrar da reverência ao Espírito Santo. Vamos lembrar de algo precioso aqui nessa noite. Quero que você guarde apenas algo no coração. O Espírito Santo vai levar você a conhecer o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é dar. Vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja em si.